Ótima noite, galera que acompanha o canal Futebol e Muito Mais. Eu sou o Giba Funicelli e hoje chego na parte final das variações do futebol. Então, no primeiro vídeo eu falei dos esportes mais populares que surgiram aí a partir do futebol. No segundo vídeo eu falei do futebol praticado por pessoas com alguma incapacidade física ou cognitiva. E hoje eu falo sobre as modalidades mistas, as modalidades híbridas e também as modalidades de controle. Mistas ou híbridas ali é o mesmo termo, tá? Porque são dois esportes que formam um, às vezes até mais de dois. E as modalidades de controle é o futebol praticado, controlado por alguém. Então, falando primeiro das modalidades mistas, as modalidades mistas, embora elas tenham os seus torneios internacionais, tenham suas equipes, né, profissionais, elas surgem basicamente como um jogo de lazer, né? Como um jogo de muitas vezes alguém que não gosta de futebol ou não sabe praticar, prefere uma outra modalidade, e ali grupos que gostam e grupos que não gostam acabam juntando dois esportes aí formando um. Então eu vou falar um pouco desses esportes. Isso acontece muito principalmente no Brasil, nos esportes criados no Brasil, e nos outros esportes que são criados em outros continentes, tem aí também suas próprias tradições. O futevôlei é o primeiro esporte que eu vou falar para vocês. É um esporte que foi criado ali nas praias do Rio de Janeiro e também do litoral paulista, que é uma mistura do futebol com o vôlei de praia ali, né? Só não pode usar os braços, os membros superiores aí. De resto, acontece normalmente como um jogo de vôlei de praia. Pode ser jogado em duplas, pode ser jogado em trios ou em quartetos, que a gente mais vê são em duplas. E aí é um esporte que tem aí muitas manobras malabarísticas ali, né, jogadas plásticas bonitas para acabar alcançando a sua pontuação. São 3 sets de 18 pontos, se necessário chegar ao terceiro set, né, normalmente 2 sets. Caso uma equipe faça 2-0, a altura da rede é de 2,20 m, ali uma quadra de 9 de largura por 22 de comprimento, dividida ao meio pela rede. E é isso, no máximo 3 toques por cada equipe antes de passar a bola para o outro lado, como no voleibol. E a principal particularidade aí é que não pode tocar nos membros superiores. Outro esporte que é parecido com o futevôlei, foi criado também na mesma época, praticamente um pouquinho depois talvez, é o futetênis. O futetênis é uma modalidade que mistura futebol e tênis, né? Mistura literalmente, tem traves, tem a rede, pode ser jogado em duplas ou pode ser jogado individualmente. O futetênis ele foi criado por um professor de educação física aí, que queria de um esporte que não tivesse impacto e reduzisse as lesões ali de jogadores de futebol. E aí ele teve a ideia de misturar com o tênis. Então, se for jogado em dupla, cada atleta pode tocar uma vez na bola. A pontuação é igual à pontuação de tênis, né? Tem os games ali que são formados por cada ponto, cada ponto faz 15, depois 30, 40 e forma um game. O gol, se for feito um gol, ele já vale 30 diretamente, né? Ele vale mais do que a pontuação do tênis. E aí tem uma série de detalhes, de regras que, por exemplo, se a bola tocar na trave, o jogador tem que devolver para outra quadra antes dela tocar no solo, senão é ponto. Se bater na trave para fora, é ponto da equipe adversária. E muitas particularidades, né? O detalhe é que ele é jogado com bola de futebol realmente e normalmente podem se enfrentar homens contra mulheres, duplas mistas, enfim, esse tipo de coisa. O fute-mesa ele é já um jogo mais recente, que mistura ali um futebol com um tênis de mesa, né? Tem um pouquinho do futevôlei também, porque ele é uma mesa como se fosse de tênis de mesa, só que ela é mais arredondada para a bola poder sair da mesa com mais facilidade. Ele tem a particularidade que os jogadores não podem tocar a mesa com as mãos, então eles podem até muitas vezes subir em cima da mesa para fazer uma jogada,
mas não pode usar as mãos para tocar na mesa. Pode ser jogado individualmente, pode ser jogado em duplas, e é um esporte que ganhou muita popularidade quando o Neymar apareceu jogando num treino do Barcelona ainda, né? E aí, boom, né? Fez aquele boom pela representatividade que o Neymar tem como atleta. Outra modalidade que também mistura aí um pouco do futevôlei com capoeira, com ginástica artística, é uma modalidade chamada bossa ball. É como se fosse um futevôlei em uma quadra inflável, com trampolins ali. Então os atletas eles fazem manobras incríveis para passar a bola para o outro lado da rede. E ali tem voleios, bicicletas, piruetas. Tem uma série de manobras que eles fazem que acaba transformando o esporte num espetáculo, né? Um esporte europeu, inicialmente criado na Espanha, e aí ganhou uma certa popularidade na Europa. É um esporte desse século aqui, século XXI. Outra modalidade que tem também traços do futevôlei, mas ela é de origem asiática, é o Sepak Takraw. O Sepak Takraw é um esporte que envolve também algumas artes marciais ali com o futevôlei. Os atletas jogam com uma bola de bambu ali, e a maior particularidade é que o saque é feito já com a bola no ar. O atleta tem uma demarcação na quadra ali que ele fica centralizado e lança uma bola para ele sacar. O mesmo atleta pode tocar 3 vezes na bola para passar ela para o outro lado para outra equipe. É um jogo jogado em trios, né? São equipes de 3 e eles também têm muita agilidade, eles têm muita força, muita velocidade para realizar os golpes, as manobras, para fazer a pontuação. É um esporte que exige muita elasticidade dos atletas, exige muita mobilidade, muita flexibilidade para eles poderem tá fazendo ali as manobras. Cada manobra tem uma pontuação diferente, esse tipo de coisa. Então ali os que misturam futebol com vôlei, com tênis, eu acabei passando para vocês. E agora eu vou falar de 3 esportes que eles misturam um pouco do futebol com o rugby, com o futebol americano. Na verdade, eles ainda lembram muito do futebol antigo lá, que eu falava que era praticado na Grécia, em Roma, que tinha muita pancadaria, né? O futebol irlandês, como o próprio nome diz, criado na Irlanda, ele é jogado com 15 atletas para cada lado, uma bola similar à bola de vôlei, onde os atletas têm que conduzir a bola socando ela ou chutando, mas eles têm que fazer o gol tem um formato de H, então ali tem uma pontuação quando se faz o gol por cima, tem outra pontuação se faz o gol por baixo. São 2 tempos de 30 minutos e... Bom, é um esporte irlandês, mas que tem alguma popularidade no Reino Unido ali como um todo. E esse esporte inspirou também o futebol australiano, né? O futebol australiano é dessa mesma maneira, uma mistura do futebol com o rugby, com o futebol americano. Já é uma bola mais parecida com a bola de rugby. São 18 atletas para cada equipe. O gol não é mais no formato de H, ele é um formato de 4 traves paralelas assim, então se o gol sai nas traves laterais ele tem uma pontuação, se sai nas traves centrais tem outra pontuação. O gol, se acontece de maneira direta, sem desviar em nenhum atleta, tem uma pontuação maior, se desviar num atleta tem uma pontuação menor. E muitas vezes, no caso, a bola tem que ser passada sem tocar o solo para o seu companheiro. Se tocar o solo, ele perde a posse, né? E aí, o futebol australiano ele tem uma popularidade muito forte na Oceania como um todo, e ele acabou... australianos e irlandeses ali acabaram juntando seus jogos, né? Fazendo um confronto anual, onde que eles fazem um futebol chamado de futebol de regras internacionais. Então eles misturam um pouco das regras do futebol irlandês com o futebol australiano e fazem sempre esse confronto aí, Austrália contra Irlanda. Então vira uma pancadaria só. Às vezes eles usam umas regras um pouco mais voltadas para os irlandeses, outros momentos umas regras um pouco mais voltadas para os australianos.
Essas então são as 8 modalidades mistas aí que eu separei para falar para vocês, que surgiram a partir do futebol juntamente com outras modalidades. Agora eu vou falar para vocês das modalidades de controle. O que são as modalidades de controle? As modalidades de controle são aquelas em que uma pessoa controla toda a equipe do jogo, ou 2 pessoas no máximo. Então, trata-se do futebol de botão, o futebol de mesa, não confundir com fute-mesa, o futebol de mesa, que em alguns lugares do Brasil é chamado de totó, pebolim, até fla-flu, e o futebol interativo, né? O futebol do eSports, que são os jogos de videogame, de computador, em que uma pessoa controla. Então, falando particularmente de cada modalidade, o futebol de botão é um esporte genuíno brasileiro. Em várias partes do Brasil ele tem suas regras, né? Existe o futebol de botão com as regras de 12 que eles falam, que é o mais rígido, né? Os jogadores que se enfrentam ali, eles têm que comandar os seus botões tocando 12 vezes, tem faltas, tem impedimentos, tem cartões, né? É um jogo normal. E aí tem o futebol de botão baiano, tem das regiões do país, que eles têm uma flexibilidade maior nas regras, né? Tem uns que só pode tocar 3 vezes cada jogador, tem um que só pode, você tem que tocar 3 vezes na bola até fazer o gol. Enfim, se você pesquisar, você vai encontrar muita divergência nas regras do futebol de botão, mas mesmo assim ele tem os seus torneios internacionais, ele tem os seus torneios regionais, e é um esporte ainda de muita tradição, não só no Brasil, como em grande parte da América. O pebolim, o futebol de mesa, o totó, o fla-flu, como ele é chamado nas regiões do país, ele não tem muito segredo, né? Normalmente só a formação que dispõe. Tem algumas mesas que são formadas com um esquema tático 4-3-3, tem outras que é 3-5-2, mas normalmente é uma condução para o goleiro e outras 3 linhas na quadra. E aí eles fazem às vezes 4-2-4, 4-4-2. Certo é que você não pode mexer nos bonecos, você só controla eles através dos bastões, você os manuseia, e ali normalmente os campeonatos já tem uma quantidade certa de gols que acaba o jogo, ou por tempo. Então ali os jogadores vão estar sempre alinhados, e aquela pessoa que está controlando tem que criar suas estratégias para conseguir fazer o gol. É um esporte muito popular, até nos bares, nos condomínios, em que há muita disputa desse jogo. E o futebol que cresceu muito de uns anos para cá, principalmente nesse século, é o futebol interativo, o futebol do videogame, dos jogos de computador aí, né? A gente sabe que os eSports estão com muita popularidade nos tempos para cá, e o futebol jogado nesses games aí também faz parte. Então, o futebol de games normalmente o mais tradicional é uma pessoa controlando o jogo de videogame, e onde controla os 11 jogadores. Mas também tem o caso que eles escolhem um modo carreira, onde que ele pode escolher ser o treinador dessa equipe, onde monta todas as estratégias, dá orientações, faz as substituições, mas não controla propriamente os jogadores. Pode escolher o modo carreira, em que ele escolhe um jogador da equipe para ele controlar, faz o treinamento específico, mas ele joga só naquela posição daquele jogador, o restante da equipe é controlado pela máquina. E tem também os confrontos de duplas, de trios, em que às vezes 3 jogadores comandam uma equipe e 3 jogadores comandam outra equipe. Então é um futebol que cresceu muito, é um futebol de muita popularidade, e essas modalidades de controle elas servem muito para você criar estratégias. Muitos treinadores usam não para levar o bonequinho do jogo pro futebol de verdade, mas para montar o seu sistema, para montar as suas condições de ataque, de defesa e de jogo geral. Beleza, galera? Esse foi o vídeo final das variações do futebol. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem o seu comentário, seu like aí pra gente trocar a nossa ideia de sempre. Tá bom? Um abração e até o vídeo da semana que vem. Vem muita novidade por aí, hein? Valeu!